Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao nosso pessoal que está a dar apoio à reunião, ao público presente. Nós temos hoje a nossa reunião número 6 de 2024 e eu começava por distribuir aos senhores vereadores o resumo diário de tesouraria. Desculpa. Com a indicação de que à data de ontem, dia 3/4, havia um total de disponibilidades de 1.941.954,74 €. Abrimos o nosso período antes da ordem do dia. Dava a palavra aos senhores vereadores para as suas intervenções. Senhor vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Ora, muito bom dia a todos, Senhora Presidente, Senhoras e Senhor Vereador, público presente na sala e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Portanto, eu gostaria de, em primeiro lugar, referir portanto, o aniversário do Conselho que se concretizou os 110 anos no passado 2 de Abril, que também é portanto, um aniversário para todos nós, aqueles que contribuem para que Alpiarça se afirme cada vez mais e que se afirmou ao longo destes anos, com mais e menos importância nos diversos períodos, mas realçando também aqui todo o período depois do 25 de Abril, com eleições democráticas, que também foi importantíssimo naquilo que tem sido o desenvolvimento do nosso Conselho, no sentido também de proporcionar boas condições de vida à população de Alpiarça e também preparar o futuro no sentido de manter essas condições. De referir também que na atribuição das medalhas de anos de serviço não houve atribuição de ninguém com 10 anos de serviço, porque nós tivemos um período em que estivemos impedidos de contratar pessoas e, portanto, para além de 2014, haverá aqui pelo menos mais uns 4 anos, penso eu, que infelizmente não haverá ninguém com atribuição de 10 anos de serviço e, portanto, eu gostava também de deixar essa referência, que foram períodos extremamente difíceis em termos daquilo que foi a governação do município. Gostava também de questionar se a asta pública do prédio da Avenida de Berna já está concluída em termos da sua adjudicação definitiva, portanto, e também se, no caso de estar já concluída, se já há alguma previsão em termos daquilo que é o destino da receita dessa mesma venda, tendo em conta tudo aquilo também que foi abordado anteriormente. Questionar também se concretizou a asta pública sobre as parcelas de vinha da Agroalpiarça, visto que havia um processo de adjudicação, e aproveitava também para solicitar, portanto, o resultado, uma listagem com o resultado daquilo que foi essa asta pública, apenas com, portanto, o valor que foi atribuído a cada um dos lotes e a quem é que foi adjudicado. Isso foi em algumas condições diferentes daquilo que estava previsto ou não, essa adjudicação. Disse. Obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor. Bom dia a todas e a todos. Tenho aqui duas situações. A primeira, chegou-me que os moradores do bairro da Igreja receberam umas cartas a dizer que as casas iriam para obras. Eu não sei se nas cartas dizia que esses moradores têm que sair, se não, portanto, chegou-me só assim esta informação. E eu pergunto, a ser verdade, se realmente têm que sair e para onde é que vão estas pessoas. Depois, a outra situação é no programa das comemorações do 25 de Abril. Eu reparei que aqui no dia 25, onde diz, portanto, a liberdade mora aqui,
tem uma atividade que é Mural 25 de Abril com Sofia Camacho. Mural está com O, tem um significado diferente. Eu sei que provavelmente nos cartazes em papel será difícil de alterar, mas na internet penso que poder-se-á mudar. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Muito bem. Então, relativamente às questões colocadas, transmitir aos Srs. Vereadores que, relativamente à asta pública da Avenida de Berna, como eu já informei, foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda com o pagamento de uma primeira tranche de cerca de 500 mil euros e está agendada a escritura definitiva de venda para o dia 18 de abril, este 18 de abril próximo, aqui no cartório notarial em Alpiarça, e será feita definitivamente a transmissão. Na sequência desta escritura, nós já procurámos agendar uma reunião com a Fundação, exatamente para definirmos o potencial investimento, o destino que se dará à verba que foi arrecadada, uma vez que o que inicialmente foi transmitido pela Câmara relativamente à Fundação foi a intenção de reinvestir o montante que fosse apurado, de forma a garantir que a Fundação continuaria a receber rendas do imóvel, de um imóvel ou de vários imóveis, portanto o objetivo era que continuasse a ter rendimento e, portanto, nós agora articularemos com a Fundação as possibilidades de investimento, de reinvestimento daquele montante, sobretudo privilegiando o imobiliário, uma vez que é uma fonte de rendimento mais certa e segura, no sentido em que também nos dias de hoje, apesar dos imóveis terem tido um acréscimo nos custos de aquisição, também é verdade que as rendas dão um rendimento mais apetecível e, portanto, a Fundação definirá connosco o destino a dar a esse montante, uma vez que são os legítimos beneficiários do legado. Relativamente à asta pública da vinha, ela já se concretizou, os contratos estão assinados e eu depois faço chegar a informação ao Sr. Vereador, esta que solicita o valor dos lotes, a adjudicação e as condições em que foram atribuídos. De qualquer modo, já está, esta asta pública também já está completa e já estão os contratos assinados com a empresa, a sociedade que arrematou com o melhor valor. Senhora Vereadora, o bar da Igreja, como sabe, não é propriedade do município. O bar da Igreja é propriedade da Igreja. Neste caso, da fábrica paroquial, da fábrica da Igreja. Exatamente. Pronto. E, portanto, não é a Câmara que gere aquele espaço. O que aconteceu ao longo do tempo foi um entendimento com a Igreja no sentido de que aquelas casas, como tinham um cariz social, pudessem acolher pessoas com critérios de carência económica para ali habitarem. Acontece que aquelas casas estavam incluídas na estratégia local de habitação, no sentido de, se fosse possível, do ponto de vista legal, uma vez que elas não eram do município, a própria Igreja fazer as candidaturas para a sua recuperação, estava já previsto na estratégia local de habitação que isso pudesse ser feito com as candidaturas incluídas naquele montante global que vem para o município. Nesse sentido, eu penso que estas cartas, eventualmente comunicações que têm estado a chegar às pessoas, não têm sido enviadas por nós, portanto têm sido enviadas pela Igreja. Não fomos nós que enviámos nenhuma dessas cartas, aliás não faria sentido, uma vez que os imóveis não são nossos, mas nós estamos a trabalhar com a Igreja no sentido de preparar a candidatura para a reabilitação daquelas casas, que já está bastante avançada e, portanto, presumo que a Igreja esteja a dar os passos que são necessários do ponto de vista administrativo para poder fazer as obras. Chama a atenção que há casas, daquilo que é do nosso conhecimento, há casas que estão devolutas, portanto que não têm ninguém a habitar.
Há casas que têm arrendatários, têm inquilinos cujo contrato de arrendamento já terminou, e depois sobra uma ou duas famílias, eu penso que é só duas famílias, que naturalmente, sendo inquilinas de pleno direito da casa, eu não conheço as condições, terão que ter um alojamento provisório enquanto a casa estiver em obras. E isso também está previsto no âmbito da Estratégia Local de Habitação, tal qual como está previsto para os fogos do município, o realojamento das pessoas, por exemplo, que vivem no bairro dos 46 Fogos, relativamente às casas que vamos intervir. Está previsto que o financiamento da estratégia assegure a relocalização das pessoas durante o período das obras e depois voltam às suas casas já com as reparações feitas. No caso do bairro da Igreja, isso depende da Igreja, não de nós, mas de qualquer modo os pressupostos são os mesmos. Portanto, eu penso, e por maioria de razão, não estou a ver a Igreja a despejar pessoas para a rua sem assegurar depois a sua estadia durante o período das obras. Portanto, parte do pressuposto que este processo se insere dentro da Estratégia Local de Habitação e será, julgo que nesse sentido. Portanto, não tenho mais nenhuma informação que lhe consiga dar, posso indagar mais profundamente, mas sei que o processo está avançado em termos da apresentação de projetos de reabilitação e do avançar com a própria estratégia. Ali não há o problema que nós temos lá em cima, porque tem nas nossas intervenções, que tem a ver com a situação registal e cadastral do próprio loteamento, e que nos tem estado também a criar aqui um entrave a que as obras pudessem, a que o concurso já pudesse ter sido lançado e as obras pudessem estar em curso, uma vez que aquilo são... Neste caso, o loteamento não foi feito com as regras mais atuais e, portanto, há ali uma circunstância de que cada uma das casas não estão devidamente autonomizadas em termos cadastrais e isso oferece um problema para o IRU fazer o registro dos ónus que tem que fazer sobre as várias intervenções. De qualquer modo, é um assunto que estamos a tratar. E aqui penso que não há esse assunto, uma vez que as casas são legitimamente do seu proprietário, não há dúvida nenhuma quanto a isso, e penso que elas estarão em condições também das obras de avançar rapidamente. Mas isto é o que neste momento consigo dizer-lhe. Se tiver, entretanto, mais alguma informação, darei, mas não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas que tiverem direito a estar na casa por via dos contratos que têm, que não vão ficar na rua e mesmo as outras arrisco-me a dizer que também não ficarão. Agradeço a sua atenção relativamente aqui à questão do programa e nós vamos fazer a correção, pelo menos online, do erro ortográfico que referiu. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Então, não havendo, nós damos início à nossa ordem de trabalhos. O ponto número 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 21 de março de 2024, que vem para deliberação. Tem a palavra os senhores vereadores para alguma sugestão que queiram fazer. Tenho aqui só duas coisinhas. O senhor vereador Fernando Cardim, faz favor. Portanto, na página 5, logo na quarta linha, nas questões da mobilidade dentro do próprio concelho. Já agora, na página 3, já mais para o fim, relativamente, olham para as propostas, é só tirar o acento, isso foi o teclado, com certeza que fez isso. Na página 3, sim. Mais quase no fim, há as propostas, está aí, começa, as propostas. As. E depois, na 10, onde diz a senhora vereadora, também
já mais para o fim, a Sra. Vereadora Fernanda Kennedy tomou a palavra referindo que sabia da importância do documento. É só. Muito bem. Então, com estas correções sugeridas pela Sra. Vereadora, eu ponho a ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a proposta de ata da reunião de Câmara do dia 21 de março. O ponto número 2 é o relatório de gestão e contas das águas do Ribatejo do ano 2023, que vem para ratificação. Tem a palavra os senhores e senhores vereadores. Isto já é, os relatórios de gestão e contas estão a aparecer agora, que é a altura própria para os apresentar, e estas são as entidades participadas pelo município. Portanto, alguma dúvida ou alguma questão que eu possa ajudar, estou à vossa disposição. Faz favor, senhor vereador. Portanto, nós estamos aqui a aprovar o relatório de gestão e contas das águas do Ribatejo, um documento também essencialmente técnico naquilo que foi a execução durante o ano de 2023, onde se constata, portanto, aqui uma diminuição do lucro em relação àquilo que foi do ano anterior, também um lucro possivelmente extraordinário, acima de 2 milhões de euros, e deste ano de cerca de 300 mil euros, o valor que foi considerado. Nós, em termos daquilo que é o fornecimento deste serviço à população, continuamos a defender como sendo um fornecimento de âmbito público, e tendo também oportunidade de manifestar a nossa posição em relação àquilo que foi o tarifário definido para o ano de 2024, entendemos que, em relação àquilo que é a prestação de contas e aquilo que é a prestação deste serviço à população, portanto, estão reunidas as condições para aprovar aquilo que é um documento essencialmente técnico e dessa forma, também, portanto, votar a favor àquilo que foi a decisão já da Sra. Presidente no órgão próprio das águas do Ribatejo. Senhores vereadores, só fazer uma referência relativamente à atividade das águas do Ribatejo durante o ano 2023. Os pressupostos de funcionamento de uma empresa que é 100% pública são e têm estado na primeira linha de preocupações da empresa, designadamente o manter-se pública, como é evidente, o ser sustentável e economicamente viável, permitindo, como sabem, um investimento crescente relativamente a infraestruturas que são fundamentais para a garantia do serviço, da prestação deste serviço, que também é um serviço fundamental, e numa perspectiva solidária entre as próprias empresas, entre os próprios municípios, e, portanto, mais uma vez, com todo o impacto que desde a pandemia esta empresa tem vindo a sofrer, à semelhança das demais, mas sobretudo por se tratar de uma empresa que fornece um serviço fundamental e essencial, todos os impactos de aumento das taxas de juros, de aumento substancial dos custos de produção e de exploração, e uma preocupação crescente em que se consiga viabilizar do ponto de vista económico o seu funcionamento, com o equilíbrio que também tem que existir relativamente à preocupação com o tarifário e com as condições que as populações dos vários municípios têm para custear este serviço. Consideramos, de algum modo, que esta atividade continua no bom caminho, no sentido em que também temos, a própria empresa tem servido de referencial para outras empresas desta área, e agora com as regras que se apresentam relativamente
à possibilidade de candidatura a fundos comunitários, também se levanta a questão de que estes sistemas agregados estão preferencialmente qualificados para receberem financiamento, em detrimento de sistemas individuais de exploração, por exemplo, deste tipo de serviços, como ainda acontecem em alguns municípios. E, portanto, é importante perceber que quando se tomam algumas medidas que são mais difíceis, menos populares e que têm algum impacto, sobretudo no bolso dos consumidores, o que se está a procurar é, a médio prazo, garantir que a empresa é sustentável e que não entra em dificuldades que depois nos obriguem aos municípios, para garantir que ela continue a funcionar e que o serviço continue a chegar às pessoas, a tomar decisões ainda mais difíceis. Dizendo isto, naturalmente nós temos essa consciência e o objetivo é ir também, à medida que vamos evoluindo nesta questão de viabilidade económica, evoluirmos na qualidade da prestação do serviço, que também é fundamental e, portanto, a preocupação também é essa. Bom, dito isto, eu, se não houver mais questões, punha este ponto à votação. Como é referido, esta prestação de contas, este relatório de gestão em contas já foi aprovado no âmbito da própria empresa, das Águas do Ribatejo, e, portanto, vem para a ratificação. Relativamente ao relatório, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de isenção de pagamento de taxas para uma licença especial de ruído, que também vem para ratificação. Trata-se de um pedido da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas José Relvas, solicitando a isenção do pagamento de taxa de licença especial de ruído para um evento a realizar no Pavilhão da Feira, nos dias 23 e 24 de março, portanto já teve lugar, organizado por uma entidade sem fins lucrativos. A requerente é uma pessoa coletiva que beneficia de isenção de IRS, foi elaborado por serviço um parecer favorável e, portanto, foi despachado no sentido de isentar o pagamento da respectiva licença especial de ruído, num montante de 34,34 € para a realização deste evento. Senhoras e senhores vereadores, não há questões. Portanto, não havendo questões, eu ponho ao ponto à votação. Proposta de isenção de pagamento de taxas para a licença especial de ruído. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a proposta de aprovação de tabela de tarifas e preços dos serviços do município de Alp. O ponto 4, peço desculpa interromper, aí no edital e na ordem de trabalho o título está errado, mas nos documentos já está certo. Isso não é tabela de taxas e... Também me parecia, mas vamos ver. É este, pronto, é o link já está certo. O próprio documento está certo, mas no edital e na ordem de trabalho já... Eu gravei aqui, peço desculpa, então, eu gravei aqui e o que gravei foi o que estava anterior. É proposta para a aprovação do valor hora a aplicar em 2024, mão de obra para máquinas e viaturas, que vem também para deliberação. Não sei se os senhores vereadores têm alguma questão relativamente. A proposta refere-se, e o que é aqui proposto é que, sendo em cada máquina e viatura do município imputados os custos de funcionamento, consumo de combustíveis e seguro, manutenção e conservação, os pneus, revisões, reparações, etc., e a amortização com vista ao apuramento no final do ano do custo hora máquina a ser realizado no ano seguinte, para a imputação nos vários centros de custo, para que este cálculo seja mais fidedigno do valor hora máquina e tendo em conta o histórico de horas feitas, utilizamos uma utilização potencial de acordo com o seguinte. E depois estabelecem-se percentagens a imputar relativamente a cada máquina ou cada tipo de máquina ou viatura. Portanto, esta proposta vem também para deliberação, certo? Muito bem. Senhores vereadores? Portanto, esta proposta é uma proposta que vem dos serviços, naturalmente que foi elaborada com todo o rigor e tanto que é necessário em relação àquilo que é proposto, mas nós iremos manter em termos de voto em abstenção, porque naturalmente que
Portanto, a complexidade do próprio documento não nos leva a ter uma decisão totalmente formada. Isso. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, eu ponho o ponto à votação. Relativamente ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores da CDU. O ponto 5 é uma proposta de autorização para a alienação dos lotes 61 e 62 da zona industrial, com o não exercício de direito de preferência, com a proposta de não exercício de direito de preferência por parte do município. Este é um procedimento normal, a proposta vem instruída com o parecer jurídico relativamente à tomada de decisão, e o que se propõe é que se autoriza o requerente Sociedade DTA S.A. a transmitir à firma Golden Acres Limitada o direito de propriedade dos lotes 61 e 62, escritos na conservatória, como aqui está referido, nas condições previstas no requerimento apresentado, prescindindo da Câmara Municipal do direito de preferência, previsto no artigo 16º do Regulamento da Zona Industrial, e a proposta é os transmitentes entre si. Eu só queria fazer aqui uma referência relativamente ao valor, então, estou aqui só à procura. A dita sociedade DTA vem requerer a permissão do município para a alienação do prédio sítio na zona industrial, dos lotes referidos, pelo valor de 430.000 euros a favor da dita Golden Acres. E, portanto, é sobre este requerimento que a proposta incide. Senhores vereadores, faz favor. Portanto, esta é uma proposta de tramitação de dois lotes de zona industrial entre duas entidades privadas. Portanto, em termos daquilo que tem sido sempre a nossa posição, entendemos que, não havendo interesse especial por parte do município nos lotes, que são ações que se devem desenrolar de acordo com aquilo que é o mercado e como sempre, portanto, iremos votar a favor, coisa também que não foi sempre a opinião do próprio Executivo e, no caso da Sra. Presidente na altura, em relação ao tipo de transmissões que já houveram na zona industrial. De referir também que o próprio documento está instruído com informação da jurista da Câmara, do qual também faz parte um parecer, a informação jurídica do antigo advogado da Câmara, e consideramos que está devidamente instruído para que possamos tomar uma decisão disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Relativamente a esta questão, a este ponto, proposta de autorização para a alienação dos lotes 61 e 62 da zona industrial, com a proposta de não exercício de direito de preferência por parte do município, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 da ordem de trabalhos é a construção da unidade de saúde familiar de Alpiarce e arranjos exteriores, aprovação do projeto, autorização de despesas e abertura de procedimento, que vem para deliberação. Eu queria fazer aqui relativamente à proposta que está só ao texto da proposta, todo o resto da informação se mantém, quer o caderno de encargos, quer as cláusulas do concurso, mas há aqui uma situação que eu queria ver com os senhores vereadores e queria perceber se temos condições para acrescentar. Depois já de nós termos apresentado e enviado os documentos para os senhores vereadores, surgiu-nos aqui uma dúvida por consulta de outros concursos que já tivemos, designadamente o concurso para a empreitada da escola EB23. Surgiu aqui uma questão que foi levantada na altura pelo Tribunal de Contas e que veio colocar aqui uma dúvida relativamente à legitimidade para fazer a autorização, quer da abertura do procedimento, quer
deixem-me ver-vos, quer depois a determinação e a autorização prévia para os compromissos plurianuais. Nós consultámos uma série de jurisprudência e, inclusivamente, algumas sentenças do Tribunal de Contas, e o que nos é indicado, também com a questão que tinha sido levantada nesse concurso, é que é entendimento do Tribunal de Contas de que a Assembleia Municipal é o órgão com competência para autorizar, e daí a proposta agora ser diferente. A Assembleia Municipal é o órgão com competência para autorizar a repartição de encargos e a emissão da autorização prévia para a assunção dos compromissos plurianuais pela Câmara, conforme o quadro que agora se anexa, mas para sancionar também todo o resto, designadamente a aprovar a abertura do próprio procedimento. E, portanto, nós fizemos aqui uma pequena alteração na proposta e eu queria distribuir isto aos senhores vereadores apenas para, e eu vou ler apenas para ficar registado. A proposta que se faz é que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na linha F e G do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, na sua atual redação, delibere. Primeiro, aprovar o projeto de arquitetura e especialidades do projeto de execução, que não está em anexo, porque é um ficheiro muito pesado, mas eu tenho aqui o projeto para mostrar aos seus vereadores e quando estivermos a discutir o ponto, vou-vos fazer a entrega. Segundo, aprovar as peças do procedimento, caderno de encargos e programa de concurso, que também esse sim está em anexo. Aprovar a constituição do júri do procedimento do concurso público, nos termos seguintes: membros efetivos, engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica de Urbanismo das Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, que presidirá; a engenheira Carla Sofia Sampaio Leandro, técnica superior do Gabinete de Obras Municipais, e o Dr. Bruno Alexandre Carvalho Nalha, dirigente intermédio de 4º grau da Unidade Orgânica de Aprovisionamento e Contratação Pública. Membros suplentes, arquiteta Filipe Isabel Gabriel Cláudio, técnica superior do Gabinete Técnico, e o Dr. Nuno Miguel Tendeiro Paulino, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica Financeira. Quarto, aprovar o gestor do contrato, o dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica de Urbanismo, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate. Aprovar a decisão de contratar a empreitada, construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça e Arranjos Exteriores, através do procedimento de concurso público, nos termos da linha B do artigo 19º do Código de Contratação Pública, com o preço base de 2.118.427,48 €, a acrescer de IVA à taxa vigente. Sexto, remeter à Assembleia Municipal, de acordo com o número 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos na linha C do número 1 do artigo 6º da Lei nº 8/12 de 21 de fevereiro, autorização para repartição de encargos e a emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, conforme o quadro abaixo indicado, relativamente ao ano 2024, para o edifício e para os arranjos exteriores, um total de 1.010.928,67 €, e em 2025, para o edifício e arranjos exteriores, um total de 1.234.604,46 €, na totalidade 2.245.533,13 €. Ou seja, vem discriminado, eu entrego aos senhores vereadores, o que vem é este documento, será o documento a aprovar, efetivamente, ou seja, será sobre esta proposta que nós nos vamos debruçar, tendo esta discriminação relativamente ao conjunto de coisas que são a aprovar e aquelas que é suposto e pressuposto atribuir à Assembleia Municipal. Depois, relativamente a este tema, eu ia mostrar aos senhores vereadores, sem embargo, depois de poderem fazer a consulta de forma mais... o que tem assinalado na primeira planta que entreguei é toda a divisão interna da unidade de saúde.
a divisão dos espaços com o respectivo destino e com a ocupação que vão ter, esta é uma planta de implantação que tem também o conjunto dos espaços exteriores. Esta, como sabem, julgo que também já foi transmitido, a candidatura ao PRR suporta a totalidade, 100% de financiamento para o edifício, sendo que os arranjos exteriores são da responsabilidade financeira, neste caso, do município. O município optou por propor que se realizem arranjos exteriores que, de algum modo, preparam toda aquela zona para poder ser fruída por mais do que os utilizadores do centro de saúde, uma vez que a perspectiva é que nos terrenos que são do município, na mesma zona, venha a nascer habitação e, portanto, nesse sentido, o que se está, de algum modo, a preparar, para além da diversidade de utilização que este espaço vai ter, que vai permitir um complemento até a algumas questões de fisioterapia e de mobilidade que as pessoas que utilizam o centro poderão fazer ali, mas também terá capacidade para acolher famílias e crianças e, portanto, permitir que haja ali uma integração de todo o espaço que se prevê que venha a crescer a breve trecho. E depois tenho o resto das plantas com os alçados e com os cortes, se os senhores vereadores quiserem ver, ou se quiserem que seja enviado, nós teremos que zipar o ficheiro de outra forma, porque isto é muito pesado e era difícil de estar a enviar. De qualquer modo, eu estou disponível para alguma dúvida que queiram colocar e dar-vos a palavra. Sr. Vereador. Portanto, em relação àquilo que é os elementos que compõem o ponto, nós, e na análise que tinha feito ao ponto, realmente verificámos que fazia parte deste mesmo ponto a aprovação do projeto e não tínhamos esse elemento aqui e que nos causou alguma estranheza, até porque penso que poderia facilmente ser entregue com uma pen ou com outra situação, portanto, sem ser por link para nós fazermos o download, porque também não estamos assim tão longe que não era preciso duas, bastava uma para nós os dois, mas não é que fôssemos ter uma análise técnica, mas teremos todo o direito, tal como os restantes elementos do Executivo, de análise e de verificação daquilo que são todos os documentos que compõem cada um dos pontos, e penso que seria também fácil nós termos a disponibilidade destes mesmos elementos. Nós, em termos à proposta em concreto, naturalmente sendo também uma obra importante em termos daquilo que é a sua execução para o Concelho de Alpiarça, já tivemos a oportunidade também de manifestar aquilo que achamos que devia ser as prioridades em termos de investimento no Concelho, mas tendo em conta também a oportunidade que não devemos desperdiçar aquilo que é uma mais-valia para o nosso Concelho. O objetivo é uma evidência, não pode ser de outra forma. Depois, o seu funcionamento serão outros 500, depende também de outras entidades, mas achamos que, em termos daquilo que é objetivamente esta proposta, a construção de um novo edifício para o Centro de Saúde, nós iremos votar a favor, porque não entendemos as coisas de outra maneira, aquilo que é uma melhoria para o Concelho, havendo opiniões diferentes em relação àquilo que seria a sua concretização, mas não podemos deixar de votar a favor disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, não sei, Sra. Vereadora, faz favor. São duas medidas. Este valor de 2.200.000 já é o valor total com os arranjos exteriores?
E qual é o valor? Eu depois não perdi-me aqui quando estava o valor dos arranjos exteriores, exatamente. Ele está definido aí nesse quadro. 559. Está aqui. Tem a parte que é do edifício e a parte que é dos arranjos exteriores. Sim, sim. Portanto, a parte do edifício será o 1.686. Exatamente, é o que consta a totalidade. Eu acho que estão a fazer uma obra... A parte do edifício será 1.686.343 euros, a parte dos arranjos exteriores 559.189 euros. Sim, eu já estou a ver aqui. Eu, por possibilidade de vista, acho que estou a fazer uma obra com pouco dinheiro, uma obra destas. 1.600.000, eu já vi um projeto, uma obra semelhante que só a obra em si eram 2 milhões. Mas, Este é o valor que está indicado pelo projetista, aliás, como todos os valores relativamente aos quais se lançam concursos, é o valor que está indicado pelo projetista no mapa, no projeto de execução e é aquele que está assumido financeiramente no contrato de financiamento que assinamos com a ARS. Neste caso com o PRR, peço desculpa. Pois a senhora Presidente disse que iria também aqui futuramente mexer a habitação. Era para que lado? É no sítio onde nós temos hoje uma parte do estaleiro municipal. É do outro lado da estrada, exatamente. É isso mesmo. Não quer dizer que não possa, havendo capacidade e possibilidades, crescer no sentido contíguo do próprio centro, porque ainda sobra terreno do município, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer... Exatamente. O objetivo é fazer exatamente do outro lado da... Muito bem, então não havendo mais intervenções, eu punho ao ponto à votação relativamente à construção da unidade de saúde familiar de Alpiares e arranjos exteriores, com os pontos, com as aprovações referidas, projeto, autorização de despesas e abertura de procedimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7, o último ponto da nossa ordem de trabalhos, é a proposta de autorização para concurso público para concessão de exploração turística com alojamento do espaço designado por antigo Parque de Campismo de Alpiarça. Esta proposta foi elaborada no sentido de se abrir um concurso público para a concessão da exploração do antigo parque. A concessão que existia anteriormente terminou a 31 de julho do ano passado. Nós pretendemos naturalmente otimizar o aproveitamento turístico, paisagístico e natural daquele espaço constituído pelo Parque de Campismo, que se entende que a melhor solução passa por concessionar, naturalmente, aliás, foi essa sempre, digamos que a opção que esteve desde a sua concessão, concessionar a exploração em regime de arrendamento daquele espaço, abrangendo o procedimento da concessão de exploração da propriedade do domínio privado da Câmara Municipal, com cerca de 6 hectares, onde haverá de ser desenvolvido um empreendimento turístico com características de sustentabilidade e respeito para a natureza, que inclua alojamento, e, portanto, a Câmara, com esse pressuposto, propõe que seja autorizado o lançamento do concurso público para a concessão da exploração, que vem com o caderno de encargos relativamente à asta pública para a concessão do prédio. Deixa-me cá ver. Com as várias as regras da concessão e, portanto, com o respectivo caderno de encargos, com a duração proposta, com o conjunto de indicações que são dadas pelo município no sentido do estabelecimento de uma proposta que venha ao encontro daquilo que são as nossas especificações, designadamente o ter alojamento, o ter a possibilidade de ter obrigatoriamente alojamento, ter a necessidade que estas construções ou que o que se vier a fazer ali cumpra regras de sustentabilidade,
reaproveitamento eventualmente de água, com energia elétrica limpa, com energia limpa, portanto com um conjunto de requisitos, digamos assim, que são colocados. O valor da contrapartida financeira referida no artigo, portanto, que será devida pelo arrendamento do espaço, é o constante da proposta que tem com valor mínimo mensal 1.000 euros de base de licitação, ao qual acresce a taxa em vigor, e para além deste caderno de encargos, vem também junto, deixem-me ver se... Vem uma planta com o levantamento topográfico que, entretanto, foi feito, e vem o programa de concurso exatamente para esta adjudicação, com um conjunto de critérios que validam as várias propostas, e são critérios que, no fundo, permitem fazer a escolha de forma transparente. E será esse o objetivo. Portanto, a abertura de propostas e a adjudicação, tem o critério de adjudicação, o preço, o projeto, que neste caso considera os seguintes fatores: o preço 70%, o projeto de exploração 25% e a majoração do preço de acordo com a faturação do concessionário 5%. E, portanto, vem... eu, por acaso, parece-me estar a detectar aqui um erro, mas já vou verificar. De qualquer maneira, dava a palavra aos senhores vereadores para analisarem e dizerem de vossa justiça. Em relação a esta proposta, nós entendemos também que a questão da concessão portanto, será a melhor solução. Também não foi no meu tempo ainda, mas no tempo já com a CDU no Executivo, quando, portanto, tiveram portanto, o parque campismo, em termos daquilo que foi uma gestão própria do município por um pequeno período de tempo, também foi uma experiência que não foi, portanto, muito positiva. O próprio parque vinha de um percurso também de litígio entre a própria concessionária e o município, de um longo período de tempo. Estava em condições bastante más, em termos daquilo que, com casas quase construídas dentro do parque, com piso pavimentado, inclusivamente com fossas em algumas tendas. Portanto, aquilo quase que estava tomado de assalto, e, portanto, foi uma situação extremamente difícil de gerir no município, que se optou na altura por fazer a limpeza de todo esse conjunto de situações, já de anos e anos, se calhar quase desde o início da construção do parque, e que obrigou aqui a cortar radicalmente com aquilo que era uma usurpação de espaço, de um espaço nobre que não estava longe daquilo que era a sua função como parque campismo. Portanto, e todo o percurso que foi feito, foi estabelecida uma concessão que, apesar de não ter atingido todos os objetivos que se pretendia, foi uma concessão totalmente diferente daquilo que tinha acontecido anteriormente, e que permitiu também alguma receita ao município, mas gostaria também de referir, naturalmente, que em termos daquilo que é também o nosso objetivo como município de projeção, de ter ali um elemento diferenciador, não foi propriamente esse o objetivo, mas, portanto, em termos de funcionamento como parque campismo, a própria piscina serviu de fator de atração, principalmente no verão, com grande adesão, e que, portanto, cumpriu no mínimo aquilo que era a sua função ao longo do tempo. E, portanto, estamos agora perante uma nova situação de concessão, com o qual, como disse no início da minha intervenção, nós também concordamos em tese naquilo que é a definição da solução para este processo. Em relação à concessão propriamente dita, gostaria de deixar aqui algumas considerações e questões também,
que tem a ver essencialmente com aquilo que é o prazo. Nós entendemos que um prazo de 20 anos é um pouco longo, onde nós poderíamos estabelecer aqui uma possibilidade menor com uma renovação automática, com o cumprimento de um conjunto de critérios, para não estarmos presos a um espaço tão longo, como seja, por exemplo, 10 anos renovável automaticamente por mais 10, se cumprisse, por exemplo, todos os critérios que aqui estão estabelecidos em termos daquilo que é as obrigações do concessionário. Portanto, eu, daquilo que consegui analisar da proposta, não consegui visualizar o estabelecimento de prazos para se concretizar aquilo que é as obrigações do próprio concessionário, onde, por exemplo, a construção dos alojamentos terá que ser num prazo de 3 anos, 4 anos, portanto, a recuperação de todas as infraestruturas e tudo isso, que é se calhar um investimento também avultado do próprio concessionário naquilo que é o início da sua atividade, ter 2 anos ou 1 ano para concretizar. Portanto, acho que a questão de haver aqui um balizamento em termos daquilo que é as obrigações do concessionário que deveria constar deste documento. Os próprios critérios, o critério de adjudicação, estando aqui a forçar essencialmente o preço, deixa pouca margem depois para se poder valorizar um projeto que eventualmente poderia não ser tão benéfico em termos financeiros para o município, mas poderia ser mais benéfico em termos daquilo que era a sua concretização e até mais ambicioso, digamos assim, não sei, alguma margem de decisão que eu penso que às vezes que se poderia depois nessa percentagem da questão do projeto de exploração ser estabelecido mais àquilo que interessasse ao município e a quem decide esta concessão, porque os 70% para o preço acabam por condicionar um bocadinho aqui logo quem apresenta um preço mais alto e pode eventualmente ser um projeto menos aliciante ou portanto, ou nós acharmos que há outra entidade, se calhar já com um historial em termos no próprio país e que poderia ser mais interessante, se calhar, do que portanto, projetos que às vezes aparecem do nada e que são extremamente ambiciosos no seu início, mas que não têm qualquer tipo de experiência e que depois se vêm a revelar menos positivos. Portanto, este conjunto de questões, essencialmente o prazo, o balizamento em termos daquilo que é a concretização das obrigações e o critério da adjudicação, são algumas questões que nós sugerimos que fossem alteradas disso. Sr. Vereador, tem? Não? Dizer que concordo com o que o vereador João Pedro disse e que, inclusivamente, conheço um parque de campismo em que portanto, o concurso foi semelhante e, entretanto, não havia também prazo, o concessionário fez as obras mínimas para poder funcionar e, pronto, e aquilo ficou quase na mesma e agora a Câmara está a reverter a situação. Muito bem, senhores vereadores, eu estou a ler com atenção, ouvi com atenção naturalmente as vossas intervenções e estou a ler com atenção o que consta desta proposta. E eu próprio identifico aqui algumas, não consigo assegurar que este foi o documento definitivo que foi por mim despachado no sentido de vir à reunião de Câmara, porque estou a olhar aqui para alguns artigos e estou a identificar aqui situações que tinham sido removidas do anterior concurso de concessão. E, portanto, havendo essa vossa sugestão e havendo da minha parte esta constatação, eu sugeria então que nós retirássemos o ponto e que, já até corroborando o que aqui referiram,
de modo a que nós pudéssemos fazer uma análise, porque a minha percepção é que este não é o documento que já foi... o documento tem vindo a ser alterado, com base até num... Sim, já fez parte do mundo de trabalho e depois... exatamente. O documento tem vindo a ser alterado, inclusivamente com base no concurso público inicial que foi feito para a exploração do parque, do qual se partiu, e eu detecto que há aqui, pelo menos em 2 circunstâncias, há seguramente situações que não estava prevista estar aqui. Portanto, também aproveitando a intervenção dos senhores vereadores, eu pedi autorização, tirávamos o ponto e trazíamos numa próxima reunião, já com a segurança de que, não só atendendo à questão que colocam, mas também com a segurança de que o documento é definitivamente aquele que tinha, seguramente que não é este. O período, por exemplo, o que está fixado aqui é um direito de arrendamento do imóvel individualizado no número 1 por um período de 20 anos, seguramente que a proposta que, entretanto, estaria para vir tem este período repartido numa primeira fase e mais 2 fases com a possibilidade de renovação por períodos mais curtos e, portanto, seguramente que não é este o documento. Portanto, peço-vos desculpa. De qualquer modo, aproveitando também as vossas sugestões, o ponto virá na próxima reunião devidamente instruído. E pronto, e assim, retirando este ponto, eu pedi à Vanessa que nos lesse a minuta da ata, por favor. Chegamos ao final da nossa reunião, o público não quer fazer intervenção, portanto, vamos a isso.